Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à organização o convite que foi feito à Quinta do Montalto para vir falar um bocadinho da nossa experiência e da evolução da agricultura biológica e de alguns dos problemas e constrangimentos que nós sentimos e os problemas e os desafios da agricultura biológica que vai ter pela frente. Portanto, como já foi dito, a Quinta do Montalto é um projeto familiar, é uma quinta no centro do país. Eu sou a quinta geração e que trabalhou e trabalha sempre numa perspectiva de continuidade e deixar trabalho feito para a geração seguinte. Portanto, os terrenos e as vinhas mais vivos, mais produtivos do que a atual geração recebeu. Somos uma quinta típica do centro de Lisboa, tínhamos um bocadinho de tudo para a família e com a minha chegada foram feitas pequenas revoluções. Ao longo destas 5 gerações nós tivemos N negócios, sendo que o único que se manteve durante estas 5 gerações foi a produção de vinho, em maior quantidade, menor quantidade, para um local mais, uma produção mais para autoconsumo ou para o mercado local, ou para abastecer os mercados de Lisboa e arredores. Tivemos a criação de porcos que acabou nos anos 60 com o problema da gripe suína. Depois tivemos a criação de frangos também nos anos 80 e que na altura nós optámos por parar porque já na altura nos estavam a pedir para adicionar produtos proibidos nas farinhas e nós dissemos ou era legal ou não era e acabou por não ser. Foi o início da industrialização e da criação massiva dos frangos em Portugal. Tivemos vacas leiteiras que já não corriam bem e quando surgiu a doença das vacas loucas foi um descalabro e portanto conseguimos manter sempre o vinho. Nós fomos dos primeiros a ser certificados bio em Portugal, portanto nós iniciámos em 97, ainda praticamente ninguém sabia o que era agricultura biológica, ainda somos dos evangelizadores da agricultura biológica, de andar de feira em feira a explicar às pessoas o que era a agricultura biológica, como o Miguel disse, os maluquinhos que andavam e que acreditavam e que estavam cá para provar que de facto era possível, e é. E fizemos também o registro vegan em 2012. Portanto, todos os nossos produtos são aptos a uma dieta vegetariana. Com a minha entrada, eu estudei na agronomia, engenharia florestal e quando cheguei para ajudar um tio para dar uma perpetuidade, uma continuação ao negócio, nós delineámos uma estratégia diferente, com uma forma de comunicação diferente. A decisão de irmos para a agricultura biológica foi da geração anterior, foi ainda do meu tio e da geração do meu pai. Mas nós viemos com ideias mais revolucionárias, tentámos adicionar sempre valor aos produtos, dando-lhe uma nova roupagem, sabendo vender, explorando novos mercados, começar a abrir as vendas para o exterior, vender muito mais em garrafa do que a granel. Começámos a exportar em 2015 e depois é uma tentativa sempre de melhoria do produto, da qualidade em si, mas não só da melhoria intrínseca do produto, mas tudo o resto. Portanto, hoje em dia, quando se bebe um vinho, o vinho é muito mais para além de um alimento. Hoje em dia é uma experiência e as pessoas procuram essas novas experiências. E, portanto, nós percebemos isso e temos feito
esse um dos nossos vetores para o nosso desenvolvimento. Temos muitas castas, trabalhamos sobretudo com castas nacionais e preferimos ter esta diversidade, este mosaico, porque nos permite não ter os ovos todos no mesmo cesto. As castas têm comportamentos diferentes todos os anos, o que nos permite também fazer vinhos diferentes todos os anos. Portanto, não produzimos o vinho Coca-Cola, embora a filosofia está lá, a espinha dorsal está lá, mas há sempre variações de ano para ano, e termos esta diversidade de castas depois permite-nos, nos lotes, termos uma constância. Portanto, neste momento estamos com 25 hectares. Desde que eu cheguei, renovámos algumas vinhas que não produziam nem quantidade nem qualidade, e temos vindo sempre a crescer em termos de área. Queremos que os nossos vinhos, de facto, expressem o nosso terroir. E toda a gente fala no terroir. Basicamente, o que eu quero é que as pessoas, quando bebem um vinho de uma casta, não queiram que seja sempre igual. Portanto, por exemplo, o Baga, toda a gente gosta de comparar o nosso Baga com o Baga da Bairrada, e eu costumo dizer, o nosso Baga não é o da Bairrada, é o Baga do Monte Alto. Portanto, são as nossas características, a nossa terra, e portanto, eu nunca quis fazer um Baga à Bairrada. O mesmo acontece com o Syrah. Portanto, não tem nada a ver com os Syrahs do Novo Mundo. É o nosso Syrah, e é isso que nos dá prazer fazer, e é isso que temos apresentado ao mercado. Eu não gosto muito da expressão dos vinhos naturais, porque não existe regras, portanto não há uma legislação, não há umas baias para poder definir o vinho natural. O que eu posso dizer é que nós temos, a esmagadora maioria dos nossos vinhos são pouco intervencionados na adega, e se passamos a filosofia que temos na vinha para dentro da adega. Portanto, usamos muito poucos produtos enológicos, não usamos as leveduras, elas vêm com as uvas, portanto não faz sentido estar a pagar por uma coisa que nós temos de Borley que vem, sabendo que as fermentações não fica um vinho feito com régua e esquadro, mas também não é esse o vinho que nós queremos fazer. Portanto, nós queremos de facto um produto honesto, verdadeiro e genuíno. E portanto temos sempre intervenções minimalistas na adega. Temos uma gama alargada de vinhos, e isto é o bom de poder trabalhar numa empresa familiar em que não somos obrigados a ter crescimentos de 2 dígitos por ano e a fazer decisões muitas vezes estúpidas só para melhorar os resultados no ano ou no ano a seguir e prejudicar no longo prazo. Portanto, nós podemos ter uma gama alargada de vinhos a pensar nos vários mercados e nos vários clientes que temos, e podemos também brincar e fazer novas experiências, e daí termos uma gama relativamente alargada. Como o Miguel também referiu, de tentar trazer ou reacender alguns processos enológicos antigos. Nós também temos 2 casos muito específicos. Um deles é o Medieval de Orém, que é um vinho que se faz exatamente da mesma maneira há mais de 800 anos só na zona de Orém. Portanto, é uma mistura de branco e de tinto que começam a fermentar separadamente e no final da fermentação são adicionados. Portanto, é uma coisa que só existe na região de Orém, e que nós perpetuamos essas memórias e esses ensinamentos dos Monge Sister, e fazemos também uns vinhos em talha ou em ânforas, porque talha ficou registado só para o Alentejo, em ânfora de barro, feitas por um vizinho da Aceiceira em Tomar, e que foram pesgadas, ou seja, foram impermeabilizadas com o pez, com a resina natural dos pinheiros por dentro. E portanto este também é um processo que toda a gente dizia que era impossível voltar a repetir, porque o peixe depois iria transmitir um sabor mau ao vinho, e eu, com a minha teimosia, quis provar o contrário, e fomos atrás do assunto.
assunto, fizemos as talhas, fomos atrás da resina e, de facto, o vinho tem feito muito sucesso. Para além dos vinhos, eu, quando cheguei à quinta, comecei a produzir tudo em maior quantidade, sendo que no início vendíamos os hortícolas todos em excesso para os mercados de Lisboa e o Porto, ainda numa fase muito inicial da agricultura biológica, e havia sempre os picos de produção e o excesso de produção, e portanto começámos também a transformar esses excessos e a vender também nos mercados, sobretudo Lisboa e Porto, como a massa de pimentão, os doces, as marmeladas, o tomate seco. Portanto, havia uma infinidade de produtos que nós fazíamos, alguns em pequeníssimas quantidades, mas seguindo as tradições e as receitas da família. Foi um dos passos que eu dei quando cheguei à quinta. Só para termos aqui agora uma noção da evolução, e de facto toda a gente fala e que a agricultura biológica de facto está a crescer, e eu acrescento, é a agricultura biológica, a agricultura do futuro. Vemos ali um crescimento quase exponencial de 2004 para 2020, mas com uma distribuição muito pouco homogénea. Basicamente a Europa detém praticamente a área toda de vinha em agricultura biológica, sabendo que há áreas também extensíssimas na América e na Ásia. A China já produz mais vinho que Portugal. Portanto, há uma grande concentração ainda da vitivinicultura biológica na Europa. Só outros números. Na esquerda temos os países com maior superfície de vinhas de agricultura biológica. Sem grande espanto, temos a Espanha e a França e a Itália, que são dos maiores produtores a nível mundial. Nós aparecemos já no fim da tabela com quase 4.000 hectares, mas se transformarmos depois isso em percentagem, ou seja, qual é a percentagem de vinhas biológicas na totalidade por cada país, eu fiz as contas, nós aqui já nem aparecemos no ranking, Portugal são apenas 2%. Portanto, ainda há muito para crescer e muito para fazer em Portugal. Claro que se olharmos para a Polónia ou para a Bélgica com percentagens altíssimas, isto também se explica porque a base é pequena, são países com poucas vinhas. Mas se olharem para o caso de Itália e de França e de Espanha, têm percentagens muitíssimo maiores de vinha bio comparado com o convencional. Portanto, aqui neste capítulo, Portugal também tem muito para crescer. Estes valores são valores do Ministério do IVV, Instituto da Vinha e do Vinho, e que são apanhados nas declarações de produção e colheita que os produtores têm que fazer todos os anos. Podem ver que de 2017, 18 para 18, 19 há uma pequena diminuição. Isso também tem a ver com a quantidade de vinho produzido no total, mas se repararem, em 19, 20 há quase que um triplicar da produção. E posso-vos garantir que este valor vai continuar a crescer. Este ano vão aparecer muitíssimo mais produtores bio certificados. Peço desculpa. Só também uma questão, os rótulos. Este também é um valor, vale o que vale, porque muitos produtores nem sequer mandam certificar os rótulos, sobretudo no caso sem denominação de origem. Assistimos de 2015 uma curva sempre a crescer, depois diminuir ali um bocadinho. Isto são os sem denominação de origem, são os antigos vinhos de mesa. Mas em termos de aprovação de rótulos da agricultura biológica, em 2012 eram 16 e em 2018 são 170. Portanto, vejam o crescimento deste setor nos últimos anos. Em termos de constrangimentos,
nós temos alguns constrangimentos agronómicos, mas sobre os quais houve uma grande evolução e que nós hoje em dia sabemos muito mais, e há muito mais experiências e há muito mais saber do passado, portanto conseguiu-se ir buscar muita informação que se estava a perder, mas basicamente são constrangimentos agronómicos da instalação da parcela, a adaptação da cultura à parcela. Portanto, aqui é uma questão técnica e que tem solução. Depois temos os constrangimentos de mercado e aqui é muito importante, antes de se iniciar qualquer projeto, é perceber a quem é que se vai vender, porque preço, com que margens, vale a pena, não vale a pena estar quieto. Não é produzir e depois pensar onde se vai vender, é antes de se iniciar perceber se vale a pena e se é esse o caminho. E depois há outros constrangimentos climáticos e que esses nós não conseguimos controlar, e eu digo felizmente, porque se o homem decidisse também sobre o tempo, acho que as coisas ainda estariam um bocadinho piores do que estão. E hoje em dia nós apenas conseguimos minimizar alguns estragos, mas felizmente não conseguimos controlar o tempo. E estes são aqueles que nós conseguimos de alguma forma minimizar ou controlar. Há outros constrangimentos e que estes de facto não dependem dos agricultores. E eu sofro muito com esta questão da papelada e das burocracias, estarmos constantemente a ter alterações das legislações laborais, fiscais, as obrigações legais de todas as empresas, os reportes obrigatórios, os envios da informação estatística para o INE, os licenciamentos, o papel e mais a papeleta e o papelinho. De facto, é um dos grandes constrangimentos para se trabalhar hoje em dia na agricultura, é a quantidade da carga de trabalho que é necessária. Hoje em dia o agricultor, em vez de estar no campo a produzir e a tratar das coisas, passa uma imensidão de tempo no escritório, à frente de um computador e a tratar de papéis. E de facto isto não é saudável. As obrigações diárias é uma coisa inacreditável. Basicamente, desafios para o futuro, eles são muitos, mas um dos que me preocupa muitíssimo é a agricultura. A agricultura biológica não pode ser transformar de uma agricultura convencional, onde se usava produtos que eram proibidos, para uma agricultura onde se continua a fazer o mesmo tipo de agricultura, intensiva, com as mesmas mentalidades, mas usando moléculas que existem na natureza. É necessário que haja aqui uma ruptura, uma alteração da mentalidade das pessoas. Como também disse muito bem Miguel, não é o andarmos sempre à procura de um produto para ser a solução, é ir muito mais atrás e perceber como é que nós podemos intervencionar na nossa parcela ou na nossa propriedade de forma a que as plantas sejam mais saudáveis, sejam mais resistentes, o que é que nós podemos fazer em termos agronómicos para melhorar as coisas. Não é estar sempre com uma prescrição, com um outro produto, porque isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. Esse produto traz um problema que depois gera outro e há que alterar a mentalidade. Portanto, entrar na agricultura biológica não é só mudar os produtos que se usam, é muito mais do que isso. Tem que haver uma alteração da mentalidade e da postura, da forma como se produz os alimentos. Como é óbvio, urge a implementação de políticas que sejam, que tornem as explorações viáveis,
não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ambiental. E aqui, do ponto de vista ambiental, é uma questão também do indivíduo, dos animais, o respeito pela criação dos animais, tem que ser ambientalmente possível fazer a agricultura. Epá, não vale tudo, não pode valer tudo, porque de facto o mundo só há um, e de facto nós temos que ter a capacidade de nos alimentarmos de forma sustentável e pensar nas gerações seguintes, em quem aí vem. Não pode ser só um tiro no pé agora. Temos que pensar no médio a longo prazo. As explorações têm que ser socialmente justas, têm que ser ambientalmente equilibradas, têm que ser rentáveis, para que não haja um movimento das pessoas do mundo rural, onde parece que é uma vergonha se trabalhar, para os grandes centros urbanos, onde depois arranjamos outros problemas de cidades que não são confortáveis e não podem ser confortáveis para as pessoas viver, e onde há uma amálgama de pessoas, de trânsito, de tudo, e não temos o problema resolvido. Deveríamos fazer uma promoção da promoção da produção local para venda local em cadeias curtas. Acho que o caminho também passa muito por aí. E finalmente, eu acho que aqui também é um ponto muito sensível e muito importante. Hoje em dia as pessoas não sabem como é que os produtos são produzidos, nem os produtos hortícolas frescos, nem a agroindústria. Tudo o que a agroindústria faz. E o educar e dar o conhecimento às pessoas e ao consumidor para que elas possam decidir o que é que querem ter no prato e no copo era fundamental. Não podemos considerar as pessoas como inaptas ou esconder a informação. Devemos trabalhar no sentido de ensinar as pessoas que os produtos são sazonais. Nós não podemos querer tomate no pingo do inverno a saber a tomate. Não faz sentido, ou termos os morangos também no pingo do inverno. As pessoas hoje em dia estão completamente habituadas ou completamente inebriadas, querem tudo a toda a altura. Isto não é viável, não é responsável, acho que não faz sentido. E, portanto, as pessoas deviam conhecer a sazonalidade dos produtos, deviam conhecer os modos de produção que estão por trás, as formas de atuação da agroindústria. E atenção, a agroindústria não é um bicho-papão que toda a agroindústria é má e é negativa. Não, há muita agroindústria que é positiva, responsável e que sabe o que está a fazer. E dou por terminada, depois acho que deixei aqui umas ideias para se falar no final. Obrigado.